Bom, agora nós estamos com 20 pessoas já assistindo, acompanhando a nossa conferência. O companheiro Renato já está chegando aqui na sede do PT. E, dando início à nossa conferência, eu vou estar aqui mediando a transmissão, acompanhando o Renato, coordenando as perguntas feitas por todos vocês. O meu nome é Caio, eu sou da MS aqui do DF, trabalho aqui na Secretaria de Mobilização com a Maristela, então vou estar dando um suporte na nossa transmissão. O tema da nossa conferência hoje é a questão da participação popular, a questão da participação popular e o papel da esquerda em relação a essa ideia da participação. Para ser mais preciso, o nosso tema é retomar a participação popular como prática estratégica da esquerda. Ou seja, como que nós, da militância socialista, como que nós, militantes à esquerda, podemos retomar dentro dos nossos instrumentos de luta, dentro dos nossos instrumentos de militância e de transformação, dos nossos instrumentos revolucionários, a participação popular. Como que nós conseguimos fazer com que o governo, como que principalmente o PT, como que nós conseguimos trazer para as nossas práticas, enquanto práticas que se pretendam práticas à esquerda, os princípios, as práticas participacionistas. Como, e junto com a participação, a gente vem toda a questão da inclusão, que com a participação é uma maneira de você incluir as pessoas que estão marginalizadas da representação política, que não encontram espaço nas eleições formais, nas vias formais de representação. Então, a participação, além dessa questão, ela também toca na própria representação e ela como um instrumento pedagógico da prática política, da prática cidadã e da prática revolucionária, como a vivência que a própria participação proporciona no sentido dela mesma ter o seu caráter pedagógico de ensinamento, de você, resumindo, você aprender a participar participando, que é a única forma que se viabiliza uma formação prática, pragmática, de fato, no que diz respeito à participação social, à participação popular. Enfim, só estou aqui dando essa pequena fala, até o Renato chegar, ele com certeza vai fazer uma explanação muito rica, uma explanação que vai contribuir muito com o nosso curso de formação, que vai ter uma contribuição não só para esse módulo, mas com certeza que venha se arrastando para os outros módulos. O próximo mesmo é a reforma política. Então, automaticamente, a gente tem que falar de participação, a gente tem que falar de representação, que são temas que caminham juntos. E muitas vezes, hoje em dia, na democracia liberal, na democracia capitalista, a gente vê que tem uma tendência a se desligar representação e participação, onde a participação é resumida exclusivamente a uma prática minimalista da democracia, que é a via eleitoral, que é a questão do voto. Então, a doutrina liberal, direitista, e nós, então, enquanto esquerda, temos que lutar justamente para fazer com que participação e representação estejam associadas e que a participação seja um elemento fundante do processo revolucionário que a gente espera, que a gente deseja, que a gente luta para se fazer uma construção inclusiva e coletiva do poder e da própria política, e dessa forma nós conseguimos caminhando e, ao mesmo tempo, disputando e construindo a sociedade, construindo culturalmente, socialmente, aquilo que nós esperamos. Só um minuto. Bom, pessoal, o Renato ainda não chegou, então, enquanto ele não chega, a gente vai
conversando, a gente vai testando se está tudo ok com o nosso som, com o nosso áudio. E se alguém já tiver algum comentário, alguma coisa para colocar, já pode deixar aqui na nossa página no Face, ou, perdão, no YouTube, ou mandar pelo WhatsApp. Ainda aproveitando o tempo que a gente tem, já dando uma aquecida para a nossa palestra, nós vamos ter aqui, palestra não, né, nossa conferência com o Renato, é importante a gente ter em mente justamente isso que está acontecendo agora, que nós estamos fazendo, né, que é uma forma de participação, né, que as mídias digitais, as mídias virtuais, como elas podem propiciar cada vez mais participação e inclusão, inclusive uma difusão geográfica muito maior dos mecanismos e elementos de participação. Eu estou aqui falando em Brasília e todo mundo está ouvindo e participando de todo o Brasil, né? Então, infelizmente, a gente não consegue fazer, por questões da limitação da plataforma, com que todos possam se comunicar pelo seu computador, né, que teria que ser um serviço pago, mais caro, e a gente é pobre. Então, mas nós temos essa possibilidade de se comunicar por meio dos comentários e das perguntas, né? Mas acho que esse tipo de prática é um tipo de prática que nós devemos tentar construir e valorizar para, justamente, falando enquanto partido, enquanto tendência que disputa a sociedade, que quer fazer uma construção social e cultural, de disponibilizar as atividades que nós realizamos, atividades de formação, atividades políticas, e tentar capilarizar isso, tornar isso mais espalhado, mais disperso possível, para que as pessoas possam ter contato com a gente, né? Isso falando enquanto sociedade civil. Enquanto espaços de participação, né, que a gente tem os conselhos, as conferências, que são os principais espaços que a gente tem no Brasil, eles também seria necessário aperfeiçoar cada vez mais o seu uso dessas tecnologias, o uso das mídias digitais, das mídias virtuais, para trazer mais legitimidade à sua própria representação, que muita gente questiona ainda a representação desses espaços. Muita gente, tanto politicamente, como a gente viu com relação ao decreto da Dilma, da Política Nacional de Participação Social, quanto dentro das pessoas que pensam a própria participação e pensam a própria representação. Então, a gente tem discursos liberais, discursos à direita, que tentam deslegitimar os espaços de participação já construídos, né? Nisso, a gente tem muito que caminhar, mas, pelo menos, foi feito muita coisa, principalmente em relação às conferências durante esse período, durante o período do governo PT, elas aumentaram muito, assim como os conselhos, mas ainda assim tem limites, né? A questão da escala, o Brasil é um país muito grande, então como que a gente insere pessoas do Brasil inteiro, de todos os estados, dentro de um espaço nacional? E aí eu acho que o Renato com certeza vai trazer uma contribuição muito grande sobre isso, até mesmo porque a questão da democracia digital está relacionada à Secretaria de Participação Social, que ele está como secretário, né? Mas isso seria uma via de possibilitar uma maior participação, uma maior inclusão, principalmente nas instituições participativas nacionais, né? Nos conselhos, nas conferências, que são espaços que ainda apresentam algumas marcas de um certo elitismo em alguns conselhos, algumas conferências. Posso dar o exemplo da Conferência de Assistência Social de 2013, onde mais de 80% dos conferencistas eles tinham ensino superior. Então, ainda há uma elitização dentro desses espaços que a gente precisa tentar quebrar. E, por outro lado, eles são uma via de inclusão muito maior do que a representação e os espaços formais que a gente tem, né? Os parlamentos, as câmaras e etc. Porque
Tipicamente, esses espaços são mais ocupados pelas minorias que não encontram os espaços, o seu espaço, né, são alijadas dos espaços tradicionais de representação e participação. Então, os negros, as mulheres, a comunidade LGBT acabam encontrando uma via de representação e de expressão das suas identidades políticas nesses espaços. Então, esse acho que é mais um dos motivos para a gente estar discutindo aqui e estar refletindo, depois a gente tem a nossa tarefa de casa do curso, de como que nós podemos avaliar o que nós temos até hoje, né, que nós temos agora, e como nós podemos, enquanto militantes, né, como nós podemos transformar e lutar pela expansão da participação popular e pela maior qualidade e quantidade da participação popular. Daqui a pouco, no final da nossa conferência, a gente tem alguns encaminhamentos finais, tem atividades que a gente tem que fazer. O Paludo passou, e eu vou repassar para todo mundo, vai estar disponível também pelo link do Google Drive. Só vamos dar uma acompanhada aqui e ver se o Renato já está chegando. Oi, Clariana, estou vendo aqui a sua pergunta do espaço que está elitizado. Eu dei o exemplo que eu acabei estudando na minha graduação, que foi o espaço, eu estudei a Conferência de Assistência Social, Conferência Nacional de Assistência Social, e lá nós temos, por exemplo, na pesquisa quantitativa feita, mais de 86% tem ensino superior. E acho que 50% desses, eles têm pós-graduação já. Além do que, há ali também uma maioria branca, né, e de classe socioeconômica alta preponderante. Mas ainda assim, a gente tem uma maior inclusão, ainda que relativamente menor, da população de baixa renda, né? No caso da assistência social, nós temos cotas para Bolsa Família, para usuários do Bolsa Família, e também há uma maior inclusão de negros, de pessoas com uma formação, uma escolaridade mais baixa do que essa. Chegou? Bom, pessoal, o Renato chegou aqui, né? A gente já conversou. O Paludo me incumbiu de fazer essa apresentação, de fazer essa mediação, e ele pediu para que eu lesse para vocês aqui uma mensagem que ele deixou. No momento em que o PT vive um dos períodos mais difíceis da sua trajetória, eis a necessidade de se reinventar. Não temos a pretensão de sermos os salvadores do PT, mas temos a compreensão política e a coragem de ousar sempre e desistir nunca. Façamos que a base do PT grita e não é ouvida. A base do PT quer ser informada de forma politizada sobre o que está ocorrendo, ainda mais agora que somos governo, pelo menos nos moldes de como era antes, quando éramos oposição. A base do PT clama por formação política. Será que é pedir demais? Será que o PT está tão ocupado que não é possível atender pelo menos esse mínimo? Esse é o mínimo para que haja verdadeira participação militante que tantos precisamos. Nossa tendência é pequena, sem nenhum recurso, mas com criatividade e ousadia, resolvemos quebrar as barreiras do inconformismo e se desafiar para fazer acontecer esse primeiro curso de formação política à distância. Esse primeiro curso é bem modesto, com algumas ferramentas improvisadas, com estrutura precária, mas com muita boa vontade ele começa a acontecer e deverá ser apenas o primeiro de muitos. Por isso também pedimos a compreensão de todas e paciência, pedimos que nos ajudem a consertar os problemas, façam sugestões e nos ajudem a melhorar constantemente e coletivamente. A primeira videoconferência não poderia ser melhor escolhida. Temos aqui a presença do companheiro Renato Simões, que todos e todas conhecem. Ele que podemos considerar o principal idealizador dessa tendência e que tem uma longa trajetória e uma intensa bagagem prática de experiência sobre o tema da participação. Renato Simões, como vocês sabem, é formado em filosofia e pós-graduado em direitos humanos.
Foi assessor da CNBB, talvez muitos não saibam, e nem ele lembrava mais, mas foi fundador e presidente da Fundação Nativo da Natividade, que tinha por objetivo a formação política de militantes petistas, ainda nos anos 80. Renato Simões foi deputado estadual por 3 mandatos no estado de São Paulo, deputado federal e foi membro da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, como secretário de Movimentos Populares por 3 mandatos. Atualmente, Renato foi nomeado como secretário de Participação Social, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, o cargo mais expressivo que nossa tendência assumiu até hoje, nos mais de 12 anos de governo do PT. Por essas e outras razões, é que Renato Simões é a pessoa mais indicada para tratar desse tema, não porque é a atividade da nossa tendência, mas é a pessoa mais indicada para qualquer tendência, qualquer partido e organização do país, para tratar com profundidade e conhecimento de causa sobre o tema da participação. Passamos agora a palavra para o companheiro Renato fazer a sua exposição sobre o tema retomar a participação popular como prática estratégica da esquerda. Bom, pessoal, uma boa noite aí, desculpem o atraso, estava terminando umas tarefas aí e agora no .gov a gente não pode delegar para outros. E o que eu tinha combinado com a Luda era fazer uma exposição inicial para depois a gente poder participar aqui pela rede do debate, né? E eu queria situar, em primeiro lugar, a importância desse tema do ponto de vista conjuntural, né? Vocês sabem que nós saímos dessa eleição com uma polarização política bastante acentuada no país e com uma clara estratégia da oposição, calcada na mídia e no poderio econômico que ela organizou no processo eleitoral, de desestabilizar o governo da presidenta Dilma e impedir que, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, ela tenha condições de desenvolver o programa com o qual nós ganhamos as eleições. Já no primeiro turno, que foi um pouco diferente das eleições anteriores, quando isso se deu só no segundo turno, a presidenta Dilma adotou um discurso à esquerda, um programa de maior polarização, uma conclamação a uma participação dos movimentos sociais na campanha, e evidentemente que isso teve uma responsabilidade imensa na sua reeleição. Contraditoriamente, o PT colheu uma derrota eleitoral importante, porque nós ganhamos, do ponto de vista político, o embate com a oposição na disputa presidencial pela esquerda, mas perdemos pela direita para um conjunto de grupos políticos e econômicos que viabilizaram a vitória de bancadas conservadoras na Câmara e no Senado. O PT perdeu eleitoralmente nas suas bancadas federal e estaduais e perdeu também na disputa para o Senado cadeiras importantes que nós poderíamos ter ganho. Isso significa que o PT chega enfraquecido do ponto de vista institucional, na Câmara dos Deputados em particular, e essa grande derrota do nosso projeto com a eleição de Eduardo Cunha presidente fragiliza fortemente o governo. Então nós temos, como resposta a isso, uma opção da presidenta Dilma de fazer composições à direita no comando da economia, trocando Guido Mantega por Joaquim Levy no comando da política econômica, e mais recentemente na política, trocando Pepe Vargas por Michel Temer na condução da articulação política. Então o PT sofre uma derrota importante no comando da economia, na articulação política e na sua base parlamentar, o que estreita fortemente a capacidade do PT influenciar os rumos do governo e nos coloca numa situação bastante dramática no enfrentamento com a direita. Em que sentido? No sentido de que nós vivemos um momento em que o golpismo da oposição se articula com movimentos que se pretendem de massas para a inviabilização do governo. Se é verdade que o impeachment ou a ditadura, o retorno, o golpismo aberto, ainda não são majoritários na estratégia da oposição,
também é verdade que toda ela está unida para inviabilizar o governo da presidenta Dilma, e agentes econômicos poderosos se articulam, inclusive no plano internacional, com esse objetivo. A crise que nós vivemos hoje em relação à Petrobras tem também esse componente, né? Juntamente com outros setores do capital, o setor financeiro trabalha para fragilizar as grandes opções macroeconômicas do primeiro governo da presidenta Dilma, que ensaiou uma maior independência em relação à banca internacional, tanto no que diz respeito à política de juros, como naquilo que diz respeito também à política industrial. Então, atacar a Petrobras é central para essa fragilização política e econômica do governo, o que, portanto, nos coloca nesta situação de fragilidade. O que me parece importante é que o tema da participação social ressurge no discurso da presidenta Dilma logo depois das eleições. Ou seja, ela conclama ao diálogo o conjunto da sociedade brasileira, retomando o discurso que já tinha feito quando das manifestações de junho de 2013. Ou seja, propondo pactuar sobre a agenda das reformas estruturais um diálogo com a sociedade. E esse tema do diálogo, ele volta à tona no seu discurso de posse, quando a presidenta Dilma conclama a sociedade ao diálogo e à participação, colocando também como lema do seu governo a pátria educadora. É evidente que hoje nós ainda não preenchemos, do ponto de vista da sociedade, e diria mesmo do governo, o conteúdo dessa pátria educadora. Mas a partir do discurso da presidenta na sua posse, nós podemos verificar duas grandes vertentes do que ela considera a pátria educadora. Em primeiro lugar, a vertente da política pública da educação como prioridade desse seu segundo governo. A política pública que procurará integrar os recursos do petróleo com os objetivos do Plano Nacional de Educação, de dobrar em 10 anos os recursos públicos para a educação. Chegarmos a 10% do PIB, convenhamos, um investimento enorme que poucos países do mundo conseguiram fazer num curto espaço de tempo. Chegar a 10% do PIB da educação em 10 anos significa, para esse governo, desenvolver políticas da creche à pós-graduação, de inclusão de setores hoje excluídos da política educacional e da transformação da educação na grande mola de geração de oportunidades para a consolidação do desenvolvimento nacional. É um processo que está contido no conteúdo da pátria educadora. A pátria educadora é aquela que, em 4 anos, propõe fazer da educação a política pública mais importante do governo para o seu projeto de desenvolvimento. Mas há uma outra dimensão da pátria educadora igualmente importante. É a ideia de que uma pátria que educa forma a cidadania para determinados valores que são nascidos desse processo democrático. Nesse sentido, a pátria educadora incorpora a lógica do pensamento freiriano sobre a educação. Paulo Freire, que foi espizinhado nas manifestações do dia 15 de março aqui em Brasília, né, como mais um a ser hostilizado pela massa que quer o impeachment, que quer o golpe, fora Paulo Freire, fora o comunismo na educação, tem, evidentemente, uma resposta aí à própria concepção de pátria educadora que a presidenta Dilma apresentou. Uma pátria que forma para a democracia, que forma para a participação, que forma para a diversidade e a tolerância, que forma para a defesa dos direitos humanos. Então, pátria educadora tem um conteúdo, não é só educar através da educação formal, mas é educar através do diálogo e da participação. Nós estamos, portanto, elaborando, a partir daí, a política de participação social do governo. E, nesse sentido, nós temos um resgate a fazer.
um resgate das melhores tradições da luta da sociedade civil brasileira por participação social. Basta a gente lembrar que nós tivemos o início das políticas de direitos humanos e das políticas de participação social conquistadas num Estado ditatorial pelos movimentos sociais. A origem da participação social na nossa história mais recente, ela se deu contra o Estado, ela se deu no senso da luta de massas no final da ditadura militar e por uma constituinte soberana que incorporasse a democratização do Estado nos seus objetivos. Esse patamar também estava fortemente vinculado às experiências de participação social que se deram no final dos anos 80, começo dos anos 90, em governos populares, alguns inclusive anteriores à construção do próprio PT, no plano, fundamentalmente, dos municípios e de alguns estados. Então, nós temos essa, vamos dizer assim, origem virtuosa da participação social como política pública, que é o fato desse processo ter se dado a quente, ter se dado na mobilização social, ter se dado a partir da sociedade civil contra o Estado autoritário. Não é à toa que nós temos debatido bastante isso, né? Debatemos, por exemplo, quando do aniversário da Constituição Cidadã de 88, que nós celebramos recentemente, o fato é que essa Constituição de 88, ela é contraditória, ela é, ao mesmo tempo, ruptura e continuidade da ordem constitucional anterior. Ela é ruptura naquilo que ela tem de mais inovador. Ela é ruptura naquilo que ela tem de mais vinculado ao ascenso da luta de massas pela democracia no Brasil no final dos anos 80. Ela é ruptura na sua visão de direitos humanos, de cidadania e na inclusão da democracia participativa como parte da democracia que nós queremos construir no Brasil. Mas ela é igualmente continuidade. Ela é continuidade daquilo que nós herdamos das constituições anteriores e que foi preservado por um Congresso Constituinte que não tinha as marcas que nós queríamos de independência em relação ao poder legislativo. Ela é continuidade na medida em que ela manteve a democracia representativa praticamente nos patamares da Constituição de 46, inclusive incorporando alguns dos retrocessos movidos pelos atos institucionais e pela Constituição outorgada pelos militares em 67. Ela é continuidade na medida em que ela não fez prevalecer os mecanismos de democracia participativa que nós disputamos na Constituinte. Ela é, portanto, também continuidade de um sistema democrático em crise. Essa crise nós temos ressaltado em muitos textos da militância socialista e do PT mesmo, com a avaliação do processo democrático atual. Não é? Por quê? Há um fosso cada vez maior da democracia representativa, gerada pelo descrédito das suas instituições, do poder executivo, do poder legislativo, do próprio poder judiciário, diante de uma população que não se sente representada por esse sistema. Então, é importante situar a ideia de que nós temos um legado virtuoso da luta por participação social, nós temos conquistas institucionalizando estas formas democráticas na Constituição e nós temos, a partir dela, a institucionalização de muitos mecanismos de democracia participativa. Entre eles, eu destacaria os conselhos, as conferências e os projetos de iniciativa popular, que são, talvez, as 3 formas institucionalizadas mais utilizadas pela sociedade de lá para cá. Hoje não se contesta a existência de conselhos e, principalmente depois do governo Lula,
houve uma massificação do processo de conferências. Portanto, conselhos e conferências estão plenamente integradas às instituições democráticas hoje, no plano municipal, no plano estadual, no plano federal. Mas também nós temos a experiência ainda mais restrita dos projetos de iniciativa popular. Eles foram incorporados a várias constituições estaduais e a várias leis orgânicas de municípios, e em muitas dessas instâncias, como também no plano federal, já produziram novas legislações, mesmo que os regimentos internos das casas legislativas não tenham avançado na tramitação prioritária dos projetos de iniciativa popular. Nós temos ainda alguns mecanismos importantes de independência de órgãos governamentais que antes não tinham essa autonomia. Destaco aí experiências inovadoras no âmbito do Ministério Público, das defensorias públicas e das ouvidorias. Essas três instituições, em muitos espaços, sejam federais, estaduais ou municipais, ganharam efetivamente uma autonomia e deram à sociedade civil maior forma de controle social sobre as políticas do Estado. Então, passando a régua, nós temos um legado virtuoso de participação social. Mas nós temos, ao mesmo tempo em que esse legado virtuoso nos dá um patamar de onde partir, vários impasses decorrentes desse próprio legado. Ou seja, nós batemos no teto da participação possível nessas instituições que nós já temos asseguradas. Nós precisamos, então, enfrentar um segundo debate, que é o debate de como é que a gente melhora a qualidade da participação social nestes e em outros instrumentos inovadores que nós podemos criar, e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode aprimorar a resposta governamental a essa participação. Porque há um certo esgotamento da participação social em conselhos e em conferências, tendo em vista que a qualidade da resposta governamental, seja ela dada por municípios, por estados ou pelo próprio governo federal, é bastante acanhada em relação àquilo que a participação social gerou de propostas e de resoluções não cumpridas. Por outro lado, gente, nós também temos o grande desafio de pensar a democracia participativa. Porque a democracia participativa, ela ainda não está plenamente vivenciada nessas propostas. Daí a centralidade que tem o tema da reforma política na nossa elaboração. Quando a MS redigiu no 3º Congresso Nacional do PT a proposta de uma constituinte exclusiva e soberana para o sistema político, nós apontávamos a ideia de que, mesmo as iniciativas que nós adotamos para a proposta de reforma política não seriam viabilizadas no marco do atual Congresso Nacional. Congresso que, aliás, só piorou. Né? Se a gente analisar a correlação de forças do Congresso Nacional na época em que nós elaboramos aquela proposta da Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, nós vamos verificar que as condições institucionais de fazer reforma política no Congresso só pioraram, a ponto de hoje nós temos um Congresso em que a Câmara dos Deputados não só combate as propostas que nós apresentamos, como vinha fazendo no passado, como avança no sentido de propor uma contra-reforma política, ou seja, propor uma reforma política às avessas, propor a piora nas condições institucionais de fazer a luta política, a partir da ideia de legalizar ou constitucionalizar o financiamento empresarial de campanhas, revogar o voto proporcional e substituí-lo por alguma forma de voto distrital e introduzir mecanismos de flexibilização no voto, né? O que, evidentemente, piora fortemente as condições
de participação das esquerdas no processo institucional brasileiro. Então, esse processo que a gente vive hoje é um projeto que alia a defesa da democracia representativa na sua versão mais progressista, na sua versão mais radicalizada, com a necessidade de nós termos novos mecanismos de democracia participativa. O que isso interessa para a esquerda? Né? Interessa para a esquerda, em primeiro lugar, ampliar os espaços de participação no governo. Porque no momento em que um governo em crise precisa legitimar a sua continuidade no processo político, junto à sua própria base social, que está perplexa com a situação das opções macroeconômicas do governo, sem participação social, nós não temos condições de dialogar nem mesmo com a nossa base social. Ou seja, a participação social, ela é um recado importante para uma base social de esquerda, de centro-esquerda, de mobilização de base que aposta nesse governo, de que é possível continuar apostando nele. Então, essa é a primeira direção de uma série de iniciativas que nós estamos adotando dentro da Secretaria-Geral da Presidência para ampliar a participação social junto à nossa própria base, através da participação social nas conferências, nos conselhos, no debate do plano plurianual e, consequentemente, das LDOs e dos orçamentos anuais da União, no sentido de ampliar a participação por meios digitais, através de uma poderosa consulta pública sobre as políticas do governo. São todas iniciativas que vão no sentido de dialogar com a nossa base social, de dialogar com aqueles setores que acreditam que é importante dialogar com o governo para que o governo avance. Ao mesmo tempo, isso tem um efeito demonstrativo para um setor que não quer dialogar com o governo. Quem vai para a rua pedindo impeachment, pedindo fora Dilma, pedindo a volta da ditadura militar, não é um setor que quer apertar a mão estendida pela presidenta para o diálogo. Portanto, nós temos que buscar também, na defesa da democracia, na defesa da institucionalidade democrática, outras formas de enfrentar o obscurantismo da direita. Nesse sentido, é muito importante manifestações como a CNBB tem feito, seja, num primeiro momento, assinando com a OAB aquele manifesto do mês de abril em defesa da democracia, como nesta nota que foi divulgada na semana passada na Assembleia Nacional dos Bispos, apontando para os riscos à democracia que o momento político hoje vive. Então, ao mesmo tempo em que nós precisamos aprofundar a participação social como política prioritária de diálogo com a nossa base, nós precisamos estabelecer mecanismos de defesa da democracia e dos valores da tolerância, da diversidade, com uma sociedade onde esses valores estão embaixo. Então, para nós, dos movimentos sociais, das esquerdas de maneira geral no país, dos partidos políticos progressistas, que também sofreram, como nós, derrotas eleitorais nas suas bancadas, está aí o desafio de retomar a agenda da participação social como uma agenda estratégica para o país. Eu diria que é isso que explica, num primeiro momento, a opção da presidenta Dilma de chamar o ministro Miguel Rosseto para conduzir a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral já foi, no governo passado, com o ministro Gilberto Carvalho, a porta de entrada das demandas sociais no governo. É preciso qualificar essa porta de entrada e fazer com que a sociedade encontre nessa porta aberta alguém do outro lado da mesa em condições de viabilizar o debate e a melhoria da qualidade da intervenção do governo diante dos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, o fato dessa Secretaria-Geral ter colocado sob nossa responsabilidade pensar a participação social
mostra que também existe na Secretaria-Geral uma opção à esquerda por um maior escopo, por uma maior qualidade dessa participação. Óbvio que esse processo ele é muito recente, nós temos um mês de trabalho junto à Secretaria-Geral, estamos acabando de montar esses produtos e de montar uma equipe que ainda está altamente precarizada para dar conta dessas tarefas, mas nós temos uma sinalização da presidenta. Essa sinalização vai no sentido de que nós precisamos aprofundar a participação social, fazer com que novos sujeitos possam interagir por meios digitais com essa participação social já consolidada, já tradicional, e, ao mesmo tempo, explorar outras linguagens e outras metodologias de participação social. Para concluir, gente, eu queria dizer a vocês que tem uma agenda central que a MS sempre tem, historicamente, levantado nos congressos, e que eu acho que tem uma centralidade no debate do 5º Congresso. Foi o que eu procurei traduzir nas participações que eu tenho tido no debate do Congresso, a última delas na sexta-feira aqui no Congresso Municipal do Plano Piloto, que é o tema da relação entre partido, governo e movimento social. Nós temos defendido sempre a ideia de que o PT se empobreceu fortemente quando ele estatizou o partido e subordinou as relações com os movimentos sociais à lógica do governo. Ou seja, o partido perdeu personalidade e os movimentos sociais perderam identidade quando o governo passou, ainda durante o governo do presidente Lula, a centralizar a nossa estratégia de transformação social no Brasil e a subordinação dessa estratégia à governabilidade. Ou seja, nós temos dito em todos os demais congressos que a transformação socialista do Brasil exige ganhar eleições e governar. Exige ter um partido político autônomo, independente, que faça a disputa política e ideológica em torno dos valores da transformação e que tenha movimentos sociais autônomos e independentes que façam a luta social, defendam as suas plataformas independentemente da condição de fazermos a transformação dessas bandeiras em respostas imediatas. Por quê? Porque programa de movimento social tem que unir uma ampla base social, para além de partidos e de governo, em torno das suas reivindicações. Da mesma forma que programas de partido devem nortear o seu horizonte político de curto, de médio e de longo prazo, porque partido político é portador de um projeto político-ideológico de nação que precisa ser defendido durante e para além dos seus governos. E governos governam com plataformas para 4 anos, pensadas em determinadas condições de temperatura e pressão, que nem sempre se confirmam ao longo dos 4 anos de governo. Portanto, nós não podemos subordinar nem o horizonte histórico, nem as reivindicações dos movimentos sociais ao horizonte de 4 anos de governo, qualquer que seja o governo, mesmo que sejam os nossos, mesmo que eles estejam em alta, mesmo que eles tenham uma sintonia maior com as nossas reivindicações e horizontes. Então, nesse momento em que o governo está enfraquecido, nesse momento em que o governo está isolado, nesse governo em que as macro-opções econômicas e políticas do governo não são aquelas que o PT defendeu nas eleições e que os movimentos sociais apostaram, é ainda mais necessário ter independência e autonomia do partido e dos movimentos sociais em relação ao governo. E, ao mesmo tempo, estabelecer uma agenda de negociação, uma mesa permanente de diálogo, onde governo, partido e movimentos sociais se entendam na estratégia. Portanto, eu considero que é central para as conferências livres, para o debate que nós vamos fazer nas teses agora, nessa etapa municipal,
que a militância socialista tenha muito clara a sua vocação de ser novamente porta-voz desse tema de uma nova equação para a relação partido, governo e movimentos sociais. Governo é governo, partido é partido, movimento é movimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse princípio básico, tão simples de ser entendido com esse discurso em qualquer plenária de base do nosso partido, precisa ser feito. Porque hoje o PT deixou de ser PT, o movimento deixou de ser movimento e o governo cada vez mais tem dificuldade de ser governo. O caminho para a falência múltipla de órgãos nessa situação é muito grande. E nesse momento de fragilidade, nós vemos como é importante o protagonismo dos outros seres que não apenas o governo. Veja, por exemplo, o que a CUT foi capaz de fazer nesse ano. A CUT, vamos convir, é uma central sindical altamente burocratizada que tinha rebaixado seus horizontes históricos aos limites do governo. E que foi capaz, num curto período de 6 meses depois da eleição, de produzir algumas mobilizações que tiveram um forte impacto favorável na conjuntura. Quando nós realizamos no dia 13 de março, antes das manifestações pró-impeachment, pró-golpe, aquele ato em várias capitais do Brasil, que colocou na rua uma militância sindical que há muito tempo não se exercitava, nós cumprimos uma função muito importante para a luta de massas no Brasil. Veja que os atos do dia 15 foram atos de massa. Os atos do dia 13 de março foram atos militantes. Quem foi para a rua foi a direção, a militância mais organizada dos movimentos de massa, principalmente do movimento sindical. Essa mesma militância que voltou para a rua no dia 7 de abril e que teve um impacto fundamental no debate do PL 4330, tumultuando com essas pequenas manifestações militantes o ambiente na Câmara dos Deputados. Se a gente associar isso aos atos que os movimentos estão fazendo, perseguindo o Eduardo Cunha por onde ele anda pelos estados, a gente vê a importância conjuntural dos movimentos sociais terem protagonismo. Porque contra a direita, com uma pauta defensiva de direitos, nós já temos um impacto importante na conjuntura. O PT vive também o seu momento de crise, seu momento de pior representatividade na sociedade brasileira. O PT teve uma vacilada na própria elaboração da nossa política de mobilização de massas, quando os setores do PT pensaram, inclusive, em pedir à CUT que não fosse para a rua no dia 13 de março, que adiasse as manifestações. Essa vacilada, ela foi coibida pela ação de vários setores internos do PT, inclusive nós. E isso se demonstrou acertado. No entanto, o PT ainda tem uma grande dificuldade de transformar em mobilização interna as resoluções da sua direção, que vêm sendo acertadas na maioria das vezes. Haja visto essa conclamação à realização das conferências livres, que foram integradas à metodologia do Congresso, mas que não estão sendo realizadas. Não estão sendo realizadas porque parte significativa das direções partidárias já não tem mais nenhum elan, nenhuma energia militante para ir à base militante do PT, à base de filiados do PT, propor alguma coisa. Mas nós podemos ocupar esse espaço, é importante que a gente ocupe. O fato é que existe um espaço importante para o debate sobre a estratégia socialista, para partido, movimento social e governo reestruturarem a sua própria identidade, o seu próprio papel, a sua própria articulação enquanto seres autônomos e, ao mesmo tempo, vocacionados para a unidade de ação. Então, dar mais autonomia, mais voz, empoderar os movimentos sociais e o partido na sua relação com a sociedade, não diminui a importância de nós disputarmos o governo, mas nos fornece melhores condições de disputa do governo.
Quanto mais o movimento social estiver ativo, quanto mais o partido tiver independência e voz própria, mais condições nós temos de fazer a disputa política na sociedade e dentro do governo. Então, eu queria concluir aqui essa primeira participação, me colocar à disposição aí do debate e dizer que eu acho que a militância socialista pode cumprir um papel importante nesse congresso do PT, como vem cumprindo nos outros e na elaboração partidária, ao mesmo tempo em que nós temos hoje a responsabilidade de dar um salto de qualidade na relação com os movimentos sociais e na construção de novos mecanismos de participação social. Agora eu aguardo aí a participação digital enquanto eu respondo aqui duas perguntas que me chegaram pelo WhatsApp. Cadê vocês? Não estou vendo nada. Essa da Isabela, essa do Paludo e essa da... Aqui está ótimo, diz a Maristela, perfeitamente. Aí tem 3 questões do Paludo, né? A primeira sobre o OP. Evidentemente que o OP foi uma grande experiência do legado do PT. Hoje nós praticamente não temos mais o mesmo elan. Prefeituras ainda mantêm o orçamento participativo, mas nem todas dão a ele um caráter deliberativo. As que dão ao OP um caráter deliberativo outorgam ao OP a participação e a decisão sobre uma pequena parcela do orçamento e não sobre o conjunto do orçamento. Nos estados, esse rebatimento é ainda menor e na União, então, praticamente não há participação social no orçamento. Uma das tarefas que eu tenho, que nós já iniciamos com a participação social no PPA, é pensar também a participação nas LDOs e no orçamento anual. O primeiro orçamento anual, depois do PPA, já está contaminado pelas diretrizes do PPA. Então, nós vamos realizar agora no mês de maio, no final do mês, 6 grandes audiências públicas sobre o PPA nas 5 grandes regiões do país, sendo 2 no Nordeste. E vamos realizar também 4 encontros setoriais, um sindical, um empresarial, um de juventude, um de mulheres, sobre o tema da participação no PPA. E no dia 1 e 2 de julho, vamos refazer o Fórum Interconselhos ampliado que nós realizamos, Fórum Dialoga Brasil sobre o PPA, com mais de 300 pessoas já no mês passado. No mês passado, não, nesse mês, parece que faz tanto tempo, mas faz 10 dias. E dia 1 e 2, esse fórum estará novamente reunido e lá nós já daremos início à participação social no orçamento da União para 2016. Ainda não é o que nós defendemos, porque esse processo está em curso, né? Mas eu tenho certeza, da mesma forma que a gente ampliou em relação ao PPA anterior, a participação social nesse, nós vamos ampliar a participação no orçamento 2016 como nunca tivemos antes. E teremos aí fôlego para pensar em 2017 um salto de qualidade bastante grande nas discussões sobre o orçamento. Então, a pergunta 3 do Paludo também fala sobre a pouca valorização do governo sobre a participação social. É algo que nós vamos ter que conquistar. O fato é que é uma política central para a Secretaria-Geral e a Secretaria-Geral tem as condições de conclamar o conjunto do governo e procurar, dessa forma, contaminar o governo dessa valorização. Não é um processo de curto prazo, mas é um processo que nós vamos investir para o próximo médio prazo do governo, para que a gente possa colher, já em 2016, melhores condições de discussão do orçamento e da LDO 2017 e das conferências de 2017 e 2018. Porque nós temos, esse ano, 14 conferências nacionais em processo de construção que já estão determinadas por portarias, por decretos, que nós não vamos alterar. Então, alguma melhoria na qualidade da participação nós já vamos ter esse ano nas conferências, mas
propostas inovadoras para conferências, conselhos, LDOs e LOAs, nós vamos ter a médio prazo. Sobre a questão do financiamento de campanha, pergunta do Paludo diz respeito aí às decisões recentes que o partido tomou, que praticamente escantearam a militância e a trocaram pela participação profissionalizada de cabos eleitorais pagos nas campanhas. O PT tomou uma decisão na sua direção nacional que não deixa de ser arriscada. Ela vai referendar no Congresso do partido a decisão de não tomar mais dinheiro empresarial para o partido. Tem dois problemas que estão sendo enfrentados agora. O primeiro é o que fazer com a dívida da campanha anterior, que é uma dívida de milhões de reais que é impagável sem contribuições empresariais. E segundo é o que fazer com as eleições de 2016. Se nós vamos ter coragem no Congresso de dizer que já em 2016, na campanha eleitoral municipal, nós não tomaremos mais dinheiro de empresa. Eu diria que a direção tomou essa decisão premida pela conjuntura, mas ela não sabe responder a essas duas questões. E aí, nós vamos ter que ver no Congresso do PT se essas decisões são referendadas pelo Congresso, né? Nesse sentido, eu acho que a militância socialista agiu corretamente, votando, impulsionando e defendendo a resolução que nós adotamos no último Diretório Nacional, e nós vamos ter que continuar essa batalha no Congresso, porque ela não está ganha, ela está direcionada. A Isabela pergunta sobre os mandatos, né? Bom, os mandatos do PT, eles tiveram algumas resoluções importantes, né? Por exemplo, o último Congresso disse que não pode ter mais reeleições indefinidas, né? Mas, ao mesmo tempo, disse que começa a contar a partir de agora o número de mandatos pelos quais não pode haver reeleição. Então, nós temos aí também uma batalha para que as resoluções do Congresso se apliquem aos mandatos. Se a pergunta da Isabela tem a ver com os mandatos da militância socialista, sejam eles municipais, estaduais ou federais, essa é uma decisão que nós já tomamos na nossa conferência, né? Ou seja, nós já definimos que aquilo que a gente defende para o PT deve ser vivenciado pelos mandatos da militância socialista, e apresentamos várias resoluções. Portanto, nós temos aí já definições tomadas a respeito de como deve ser a participação dos mandatos da militância socialista, né? Tem vários comentários aqui sobre a musiquinha, sobre o sinal e tal, né? E tem uma questão de Tobias aqui sobre audiências públicas. As audiências públicas são um espaço, sim, de participação e diálogo. Tanto é que nós estamos recomendando a realização de audiências públicas, nós vamos coordenar essas audiências públicas da Secretaria-Geral sobre o PPA, né? Agora, audiências públicas, elas são um patamar bastante reduzido hoje de participação, né? O Ademir, por exemplo, ele questiona aqui como fortalecer a democracia participativa e direta nos governos do PT, né? Muitos governos do PT promovem audiências públicas, mas tem muita gente que hoje não vai mais em audiências públicas porque sugere e não tem resposta. Então, quando a gente faz audiência pública, quando a gente faz participação digital, quando a gente faz conselho, quando a gente faz conferência, nós temos que ver que são aspectos muito importantes de participação, mas nós temos que dar também retorno. Então, uma das tarefas que nós vamos propor para o PPA no ano que vem,
para as conferências que estão sendo realizadas esse ano, a partir do ano que vem, é quais são as respostas governamentais às políticas propostas pela participação social. Isso é um saldo de qualidade importante. Por exemplo, responder, isso aqui nós vamos fazer em 4 anos. Isso aqui nós não vamos fazer em 4 anos. Isso aqui depende de participação de outras instâncias de governo, não são políticas para a União. Isso aqui depende de aprovação no Congresso. Então, isso significa que nós vamos ter necessidade de aprimorar os mecanismos de resposta. E depois da resposta, tem outro desafio que é o monitoramento, ou seja, nós vamos fazer isso em 4 anos. É compromisso nosso, está no PPA. Como é que a gente vai avaliar isso na metade do plano? Como é que a gente vai monitorar as respostas disso anualmente? É um outro capítulo do controle social, que é o monitoramento das respostas governamentais. Então, a Clariana, ela comenta isso, de que há um certo desencanto, que muitas vezes as manifestações da direita têm a ver com um sentimento de falta de participação. É isso que a gente chama melhorar a qualidade da participação social. É a gente introduzir novas metodologias, novas linguagens, novas formas de participação, inclusive por meio digital, mas ligadas a ela, novas formas de resposta, novas formas de monitoramento. Caso contrário, nós não vamos ter condição de manter essa participação em alta. Né? Nós podemos até ter, e nós estamos trabalhando para isso, nessa consulta sobre os programas governamentais que a presidenta Dilma vai lançar por meio digital, nós não queremos ter um pool aí de 1 milhão, 2 milhões de pessoas participando pela internet e a gente não consiga repetir no ano que vem porque não teve resposta, não teve retorno, não teve qualidade na resposta governamental a essa participação. Aqui, pelo Zap, né, o Tobias amplia um pouco o espectro que é o debate ideológico sobre participação social. Né? E é real, ele parte de uma premissa de que o nosso decreto da Política Nacional de Participação Social foi massacrado pelos formadores de opinião da mídia e no Congresso Nacional. Nós temos uma tarefa, também eu sou responsável, de propor uma forma de debate sobre o decreto no Senado, porque nós apanhamos na Câmara, mas o decreto não foi cassado. O decreto volta agora à discussão nos estados, aliás, no Senado. Né? E o Tobias coloca aqui que é importante ter uma cultura política que faça com que a gente tenha condições de defender a participação social na sociedade, interferindo no juízo que o parlamento faz. Né? A Isabela vai pelo mesmo caminho, só que colocando o tema da juventude. Né? A juventude vai realizar a sua conferência esse ano. Está havendo um grande estímulo à participação digital na nova conferência de juventude, inclusive permitindo que 40% dos delegados e delegadas à etapa nacional do Conselho se dê por meio digital. São tentativas de melhorar o formato institucional da participação. Então, é por isso que nós temos que vencer aquele desafio que o Paludo conversou. Como é que a gente responde às questões que o Tobias e a Isadora colocam sobre essa cultura da participação social? Resgatando a participação social como uma bandeira de esquerda. Né? E isso tem a ver com a nossa discussão sobre os movimentos sociais. Tema que o Vladimir coloca. O Vladimir coloca que os próprios movimentos sociais vivem essa crise, e é real. A gente pode jogar para o governo para tirar a responsabilidade do partido. Pode jogar para o partido para tirar a responsabilidade dos movimentos sociais. Mas a crise de representatividade da democracia hoje, ela atinge não só o governo e não só o partido. Ela atinge também os movimentos sociais.
ela atinge o movimento estudantil. Quem é que coloca a participação nos meios institucionais do movimento estudantil como válidos hoje perante a juventude? Né? As entidades de base, os diretórios, as conferências, o congresso da UNE, né? Elas são validadas hoje na massa estudantil. A participação social no próprio MST, a participação social nos movimentos de moradia. Há uma crise política da representação dos próprios movimentos sociais. Então, quando a gente verbaliza a reforma política, né, o Zé Alberto pergunta aqui sobre a reforma política, né, nós estamos dizendo o seguinte: a bandeira da Constituinte, ela quer enfrentar essa crise de representatividade da sociedade brasileira. Essa crise de representatividade, se ela não for enfrentada pela esquerda, ela vai ser enfrentada pelas bandeiras da direita. Hoje, existe possibilidade de implantação do voto distrital. Nós tivemos, inclusive, um voto da senadora Gleisi Hoffmann no Congresso, aliás, no Senado Federal, a uma PEC que passou de instituição do voto distrital para as eleições municipais de 2016. Ela não institui o voto distrital em geral, mas ela faz um teste nas eleições de 2016. Então, se a gente não tiver bandeiras de esquerda, se a gente não tiver uma perspectiva de esquerda na defesa da participação social, na defesa da reforma política, nós podemos, sim, tomar uma invertida importante já na reforma política, né? Então, essa história da reforma política via constituinte é algo importante, por isso que a gente escreveu sobre isso. Agora, recentemente, o Silvio Caçabava fez um bom artigo sobre isso no Le Monde Diplomatique, e que a gente está defendendo a Constituinte, mesmo não sendo implementação imediata. O PT não pode abrir mão do processo constituinte, ainda que a gente não tenha condição de aprová-lo. E, nesse sentido, a nossa luta na reforma política, ela se dá por um patamar mínimo, que é impedir a legalização e a constitucionalização do fim do financiamento empresarial, defender o voto proporcional, defender a participação de gênero, defender o fim das coligações, que é uma plataforma mínima possível da gente disputar nessa comissão especial que existe. Em relação ao Fórum Interconselhos, nós queremos fazer o Fórum Interconselhos funcionar a cada 4 meses, independente do PPA. O foco inicial desse ano foi o PPA, o foco de julho será PPA mais orçamento, e nós já temos à disposição de convocar um novo Fórum Interconselhos para o final do ano, para discutir a agenda 2016-2017. Então, o Fórum Interconselhos não será apenas para o PPA, mas ele tem como foco inicial o PPA, e esse foco estará não só para o PPA, como no orçamento já na sua versão de julho. Pergunta aqui o Luiz sobre a frente de esquerda com sindicatos e movimentos sociais. Bom, sobre isso eu escrevi um artigo no Le Monde Diplomatique, que também está como texto de apoio para vocês, desse curso, em que a gente defende que sim, que é importante ter um fórum importante, uma frente, em que a esquerda partidária e social esteja articulada para uma participação. O modelo do Fórum Nacional de Lutas, durante o governo Fernando Henrique, é uma referência para nós, mas é evidente que ele não pode ser reproduzido automaticamente nessa conjuntura. Então, São Paulo, por exemplo, agora no dia 13 de maio, vai lançar um fórum de movimentos sociais. É importante. Fórum de movimentos sociais, retomada da CMS, aí o pessoal do Paraná tem uma grande... O Paraná foi um dos estados onde a CMS teve uma participação boa. Ele existiu, a CMS existiu no Paraná, existiu em alguns outros poucos estados. Mas a CMS não foi uma efetividade em todos os estados. Então, eu recomendo aí, para responder ao Luiz,
a leitura desse texto de apoio que está colocado para vocês aí como texto para esse curso, que eu escrevi recentemente, e a participação no debate da CMS, no debate da construção da frente de esquerda. Sobre a juventude, nós precisamos, de fato, fortalecer a experiência do Conjuve, né? Ainda não está definido, tem muitas consultorias trabalhando e tal, mas o Conjuve vai ser um avanço, né? Nós vamos nos pautar na Secretaria de Participação Social por dialogar com a experiência do Conjuve, mas nós queremos também dialogar com outras experiências. Por exemplo, a Conferência Nacional de Saúde vai incorporar vários mecanismos de participação digital. E nós estamos dialogando com a Conferência Nacional de Saúde nesse sentido. Outra inovação importante são as conferências de direitos humanos. Nós vamos ter 4 conferências independentes que se articulam na Conferência de Direitos Humanos. Conferência LGBT, Conferência da Pessoa com Deficiência, Conferência da Pessoa Idosa e a Conferência da Criança e do Adolescente. Então, essas 4 conferências vão se dar paralelamente à Conferência de Direitos Humanos. Nós vamos estar também colaborando com a metodologia da Conferência de Direitos Humanos. Outra conferência que tem um potencial muito grande, a Conferência da Assistência Social. Ela e a da Saúde são aquelas conferências que devem acontecer em mais de 5 mil municípios do país, quase na totalidade dos municípios. Então, é importante a gente dialogar. A Conferência da Assistência está colocando um desafio importante, nós estamos também ajudando, que é debater a participação dos usuários das políticas. Hoje, nós temos quantos milhões de pessoas atingidas pelo Bolsa Família, pelo ProUni, pelo FIES, pela Minha Casa Minha Vida e tal, que não participam de nada. Elas recebem a chave da casa própria e um financiamento para ir para a universidade e acabou lá a sua participação. Nós estamos querendo também incentivar a participação desses usuários das políticas governamentais. E já para essa consulta que nós vamos fazer pela internet, nós vamos ter animação em rede. Nós vamos estar avaliando mais médicos. Mas nós queremos que os usuários do Mais Médicos se posicionem, sejam atingidos para participação na consulta pela internet. Então, são ideias que estão sendo já colocadas, né? Aí tem um monte de questões pelo WhatsApp, mais do que aqui pela tela do YouTube, né? Diz aqui o Kleberson que a orientação do Diretório Nacional em relação à doação de campanha está confusa. De fato, não é que ela está confusa, ela é insuficiente, né? Talvez esse possa ser um tema para a Maristela, Paludo, a Natália, debater com vocês numa outra oportunidade, que é o fato de que o que está decidido pelo Diretório Nacional é o início da discussão, não o fim da discussão, né? Você pergunta aqui sobre o CNPJ, essa discussão não está feita, não é que ela está confusa, ela não está feita pelo Diretório Nacional, né? A discussão sobre a juventude, né, que o Zé Alberto propõe, já mencionei aqui, né? A questão relacionada aqui sobre as novas instituições geradas a partir dos movimentos sociais, que é o Rodinei que está fazendo essa discussão aqui, né? Essa discussão da frente esquerda, eu, enquanto era .org, participei de todas. A Maristela tem ido pelo PT, né? Nós temos alguns dirigentes nossos que têm ido enquanto dirigentes de movimento social. Já mencionei aqui, tem o texto meu que fala sobre isso, está à disposição de vocês, e é um tema fundamental, né? Defender a independência e a autonomia não quer dizer defender o isolamento dessas frentes de ação. É preciso que o movimento social autônomo construa a sua agenda, não só a sua agenda corporativa. Veja que hoje é difícil, por exemplo, vamos falar a sua experiência, Rodinei. Nós conseguimos botar na mesma mesa 4 sujeitos importantes, a CONAN, a CMP, o Movimento de Luta por Moradia e a União Nacional. Mas nós não conseguimos fazer o MTST, que é um sujeito importantíssimo, sentar
nem com as 4 entidades da moradia. Então, é real que tem um desafio da gente superar o corporativismo, a burocratização dos movimentos sociais, através do que substitua a CMS. Um fórum, uma nova CMS, não importa. Mas, somente isso não basta. É preciso que a gente tenha também condições de sentar com as forças políticas. Nesse sentido é que nós defendemos, que além de uma nova articulação dentro dos movimentos sociais, exista a frente de esquerda, partidos e movimentos sociais juntos. Isso não é aceito por muitos movimentos sociais. O PT aceita, o PCdoB também aceita, o PSOL também aceita, mas muitos movimentos sociais não aceitam. Então, essa é uma discussão que está em curso, e que, eu repito, precisa ser colocada aí pela nossa militância também dentro dos movimentos sociais. O Luiz retoma aqui a discussão da incorporação das pessoas atendidas por programas sociais na participação social. Eu quero investir muito nisso, eu não sei qual fôlego nós temos. Mas não é um contrassenso a gente imaginar que a consciência vem por osmose? Ou seja, o cara recebe a casa do Minha Casa Minha Vida e tem uma consciência de classe superior. A pessoa, né? E nós estamos falando aí fundamentalmente de mulheres, né? Hoje, quem participa, quem recebe a casa própria, fundamentalmente é a mulher. Quem é beneficiária do Bolsa Família, fundamentalmente é a mulher. O que isso representou para a nossa política feminista? Como é que essas mulheres que são mães de família, que têm autonomia econômica suficiente para gerir os recursos do Bolsa Família ou para ter acesso à casa própria, como é que essa autonomia das mulheres, que a gente defende do ponto de vista econômico, se transforma também em autonomia política? Não está dado. O que o movimento de mulheres tem? Essa discussão nós fizemos, por exemplo, para levar para a Conferência de Mulheres. Como é que a Conferência de Mulheres interage com essas mulheres que são autônomas para ter sua casa própria e para gerir os seus recursos do Bolsa Família? Nós não temos resposta para isso ainda. Da mesma forma que o movimento estudantil não tem reforma. Hoje nós temos pesquisas que mostram o seguinte: apenas 11% da juventude estudantil universitária tem simpatia pelo PT. Esse dado é diante das manifestações de 2013. De lá para cá nós não sabemos. Mas nós temos pesquisa mais recente que diz o seguinte: 75% dos bolsistas do ProUni são contra o Bolsa Família. Agora, que tipo de educação esses bolsistas do ProUni estão tendo? Eles estão, em geral, nas piores universidades, não é verdade? Nas piores universidades privadas. Então, lá, por osmose, eles não vão ter uma nova consciência. Se o movimento estudantil abre mão de disputar com eles essa consciência, a juventude do PT faz o quê, então? O que faz a juventude do PT falar nisso? A não ser disputar cargo no governo e discutir participação social, institucional. Nós realmente a participação social dessa juventude que é protagonista de novas políticas públicas como usuário, mas não é protagonista de novas políticas públicas como seres autônomos de participação. Então, o exemplo disso o Gilson dá, entendeu? Sou estudante universitário e na universidade tem uma resistência muito grande e um descontentamento com o nosso partido. Bom, é evidente, uai. Outro dia eu estava num debate com uma senhora aqui do governo, diz o seguinte: olha, a minha filha é bolsista do ProUni. E ela está numa classe em que 95% é contra o PT, é eleitor do Aécio. Então, eu diria o seguinte, que não tem consciência nova porque a pessoa coloca um livro debaixo do braço. E isso ela vai receber do ProUni e do FIES.
ou coloca uma chave da casa própria no bolso, que isso ela vai receber da Minha Casa Minha Vida. Ela pode ter uma consciência nova se ela for chamada à participação social. Se ela, através da participação social e através do diálogo, que é educador no Conselho Paulo Freire, puder gerar uma nova consciência. Isso é pátria educadora. Então, nós queremos nos apropriar da pátria educadora para a participação social, para a educação popular, para a geração de consciência. Caso contrário, nós não vamos ter, como é que eu diria, condições de responder, né? Se a gente não tiver essa efetividade, nós não vamos ter condições de trazer esses novos sujeitos para o diálogo conosco. Eles vão preferir, porque vai ser mais fácil, bater panela, né? Ou reverberar na rua a pauta da direita. É mais fácil do que reverberar num sentimento de esquerda minoritário. O Paludo diz que está fechando aí, não sei se tem mais colocações, né? Tem aqui a colocação do Rodinei sobre essa discussão de outros movimentos de moradia. Claro, tem outros movimentos de moradia que estão incorporados na CONAN, que estão incorporados na CNP, e que têm uma postura à direita, mas tem também movimentos que têm uma postura à esquerda, né? Então, o fato é que movimento social é isso, é uma diversidade. Essa diversidade político-ideológica, ela tem que estar organizada, porque não se pede filiação partidária para participar de movimento social, né? A força do movimento social é representar a sua base social organizada. E essa base social organizada tem demandas. E a gente precisa ouvir essas demandas da base social organizada para representá-las. Isso é o dilema, né? Então, eu sempre dou o exemplo da água, né? Nós vivemos uma baita crise da água. O movimento social, a bandeira é água já, né? Ela não está preocupada em água daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Quem não tem água, quer água agora. Quer voltar para casa depois da assembleia, que foi reivindicar água, e girar a torneira e ver a água lá. E o movimento social tem que lutar por água já. O governo vai dar uma resposta à água que nem sempre é água já, né? É água já nesse bairro, é água daqui 1 mês naquele bairro, é água daqui 2 anos, quando a adutora tiver construído e levar a água para aquela região alta da cidade, é água para daqui 4 anos, quando o Alckmin fizer as novas reservas de água no sistema Cantareira, é água para daqui 20 anos. Quando a água estiver democratizada para todos como direito universal, né? O partido político diz água quando? Porque ele é porta-voz da luta do movimento social e ele está organizado no governo, que tem que responder a água para o mais rápido possível. Então, não tem como a gente deixar de reivindicar água já quando a gente está no movimento social, não tem como a gente lutar para ter água o mais rápido possível quando a gente está no governo, mas não tem como o partido se ausentar desse debate, porque ele é porta-voz de um projeto para a sociedade, né? E por isso ele tem setoriais que fazem essa mediação entre aquilo que é a luta dos petistas no movimento social e aquilo que é a resposta do gestor à reivindicação social que o partido elabora. Então, acho que, por isso, nós reforçamos a importância da participação nos setoriais do PT. Da minha parte, eu estou com fome, eu preciso comer, estou com sede, porque não me deram água, falei demais, e o tempo acabou, de modo que eu desejo a vocês um bom curso, que aqueles 30 que persistiram até agora, né, saibam que Jesus falou um pouco isso, né? Os que perseverarem até o fim serão salvos, né? Então, aqueles que perseveraram até agora terão melhores condições do que os outros de pegar o bonde andando nas outras etapas. E eu cumprimento o esforço da direção da MS, de apesar das precariedades que foram vistas aí na própria
fala do Paludo, nosso coordenador, no início, falou da precariedade, mas é muito importante que a gente não se deixe vencer pela precariedade, que a gente leia os textos, que a gente não apenas assista a aula magna, inaugural, que a gente leia os textos e continue participando dos mecanismos que essa nossa plataforma de educação à distância vai disponibilizar para vocês. E um abraço a todos e a todas, estou com saudade, agora que eu sou .gov, eu estou com mais dificuldade de cumprir agendas externas, mas eu espero, no final de maio, já estar mais liberado para poder atender aos convites e demandas que o pessoal tem mandado, né? E que eu espero corresponder à confiança da MS de ter me colocado nesse espaço que hoje nós ocupamos na Secretaria Geral. Boa noite, então, um abraço para todos, devolvo a cadeira aqui para o Caio comandar o encerramento. Boa noite, pessoal. Para a gente ir encerrando aqui, né, a nossa conferência de hoje. Vou passar uns encaminhamentos encaminhados pelo coordenador do nosso curso, que é o Paludo, né? O primeiro deles, quem não recebeu todos os nossos textos, entrar em contato pelo nosso e-mail da formação, né, formaçãomilitante@gmail, e solicitar esses textos. Segundo, quem ainda não leu os textos, né, tentar fazer ainda nessa semana, porque no final do texto base do módulo atual da conferência de hoje, tem uma tarefa que é escrever para um fórum de discussão, né, uma reflexão sobre a conferência, sobre a questão da participação e a questão do papel da esquerda em relação à participação. Ele já foi criado no nosso grupo do Google, do grupo de e-mails, um fórum para discutir esses pontos. De qualquer forma, também a discussão pode ser pelo WhatsApp, mas é melhor, pelos mesmos motivos que a gente colocou na própria comunicação da nossa conferência, no grupo de e-mails a gente consegue fazer uma coisa mais trabalhada, e a coisa fica mais duradoura ali, né? Dá para a gente acompanhar melhor. Então, nossa discussão, nosso fórum sobre o assunto, sobre o texto base, no grupo de e-mail. Além do fórum de discussão sobre o tema, a tarefa final deste primeiro módulo é a seguinte: cada uma deverá, no prazo de 2 semanas, participar ou organizar um espaço de participação social popular. Pode ser uma conferência, uma assembleia, uma reunião deliberativa, enfim, todo mundo está livre para usar a criatividade e criar esse espaço, participar de um espaço. E depois dessa atividade, cada uma deverá fazer um relato de como foi a participação, qual o conteúdo e qual sua avaliação sobre a atividade, sobre esse processo, de forma objetiva, e enviar para o e-mail geral do curso, que é o mesmo dos textos, formaçãomilitante@gmail.com. E o último encaminhamento, feita essa etapa e enviada o quanto antes, vocês receberão os textos para o segundo módulo, cujo tema é para entender a reforma política que queremos. Ou seja, assim que a gente fizer essa etapa, a gente recebe os textos do próximo módulo sobre a reforma política que a gente quer, que a gente luta e que a gente está defendendo. Um outro encaminhamento sugerido é para que nós possamos criar uma biblioteca virtual, né? Tem várias plataformas que a gente pode usar o SkyDrive, que agora é OneDrive, que a gente gera um link, e nesse link nós conseguimos disponibilizar textos e outros materiais. Então a sugestão é a seguinte: que quem tiver um texto, uma referência, uma obra, qualquer coisa referente aos módulos, né, nesse caso a questão da participação, envia esse material para o nosso e-mail, para o formaçãomilitante@gmail.com, e aí nós vamos ir alimentando essa biblioteca. Então a MS constrói uma biblioteca coletivamente, né? Como a gente vai estar disponibilizando online, é um conhecimento compartilhado entre todos, uma biblioteca solidária entre todos nós, e que fica para a posteridade
depois, quando passar esse curso, nós ainda teremos esse material disponível para uso, para as nossas atividades, nas nossas bases, no nosso cotidiano. Enfim, cada um faça o melhor proveito desse material. Bom, pessoal, por hoje aqui é só. A próxima conferência é sobre a reforma política. Então, eu não sei se eu vou estar aqui fazendo essa mediação, mas com certeza vai ser um espaço tão bom quanto foi esse hoje proporcionado pelo Renato, que com certeza enriqueceu muito o nosso debate, o nosso arcabouço, o nosso acúmulo sobre isso. Bem, obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou até agora, e boa noite.